Seja muito bem-vindo ao Emara de hoje, esse programa que é feito com muito carinho para você que está em casa nos assistindo. Esse programa é transmitido pela Rede Gazeta Brasil todos os sábados às 21 horas. Então, coloque aí na sua agenda, eu conto com a sua presença VIP aqui, nos assistindo, trazendo audiência, e também convido você para nos seguir nas redes sociais. Vamos bater um papo lá, estamos aceitando sugestões. Na verdade, nós queremos muito, não é só aceitando, nós queremos sugestões, porque nós queremos mesmo que esse programa seja feito sob medida para você que está aqui em casa. Venha participar, trazer sugestões, ideias de quadros, será sempre muito bem-vindo. Vem assistir comigo o quadro Balões em Cena com a nossa apresentadora Luzia, que traz sempre dicas fantásticas para você transformar o ambiente, trazendo memórias afetivas e muito mais. Agora é com você, Luzia. E hoje, no nosso programa Balões em Cena, no ar, vamos apresentar um cenário temático, escolhido pelos pais com o tema A Arca de Noé. E nós trabalhamos cores quentes, retrô, dando um toque de leveza, suavidade e tons pastéis. E para compor, trouxemos a ideia de um arco-íris que simboliza a aliança de Deus com a humanidade. Quando alguém escolhe levar balões para um evento, não escolhe apenas cor, forma ou cenário. Escolhe memória. Escolhe transformar um momento comum em algo que o coração vai guardar. Porque balões não são só ar e textura, são sonhos que aprendem a flutuar. Por trás de cada cena que emociona, existe uma artista que escuta antes de criar. Aqui na Invente Balões, a beleza nasce da sensibilidade. Cada projeto começa com uma pergunta silenciosa. O que esse momento quer sentir? Não é sobre decorar, é sobre revelar sentimentos em forma de arte. Todo sonho pede um começo cuidadoso. Planejar é escutar. Escutar de verdade. É entender a personalidade do cliente, a emoção por trás do pedido, o que ele imagina e o que ele ainda nem sabe que deseja. Cada tom escolhido carrega uma intenção. Cada curva desenhada tem um porquê. Porque aceitar um projeto é aceitar uma responsabilidade afetiva. Traduzir sentimentos em forma, leveza e beleza. Planejar é alinhar expectativas, respeitar prazos, prever detalhes. É transformar ideias em caminhos possíveis. É onde o sonho ganha estrutura, sem perder a poesia. A execução é o instante em que o invisível começa a ganhar corpo. Aqui o tempo é aliado e compromisso. Entregar na hora não é detalhe, é respeito. Porque quando o relógio corre, a arte precisa estar pronta para acolher o momento certo. Executar é honrar o que foi sonhado. É transformar planejamento em presença. É manter a delicadeza mesmo quando o ritmo exige precisão. Pessoal, já conseguimos finalizar a festa de hoje em 2 dias de montagem, mas conseguimos no tempo certinho, com 1 hora
e meia antes do evento. Então quero que vocês me acompanhem cada detalhe. Olha que lindo esse hall de entrada, uma estante com lembrancinha, esses pólen com esses cavalinhos ficaram assim simplesmente um luxo. A finalização não é apenas o fim do processo. É o nascimento do cenário onde histórias vão acontecer. Onde sorrisos vão surgir, fotos serão guardadas, memórias serão criadas. Há uma alegria silenciosa em olhar para tudo pronto. O coração reconhece quando a beleza cumpre seu papel. Encantar, acolher, permanecer. Olá, meus amigos, tudo bem? Estou muito feliz hoje porque nós acabamos de encerrar essa festa linda. Nós estamos em Anápolis e concluímos com excelência um trabalho maravilhoso. Fica aí ligadinho que a gente vai mostrar todos os detalhes. Gente, ficou fantástico, tem borboletas. E no quadro Beleza em Pauta, a nossa apresentadora, doutora Andressa, traz dicas imperdíveis para você que quer estar cada dia mais bonito, se sentindo cada vez melhor consigo mesmo.
Vem assistir comigo? Agora é com você, Andressa. Olá, eu sou Andressa Macedo, dentista, especialista em harmonização orofacial. E no quadro Beleza em Pauta de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito atual. A diferença entre os filtros das redes sociais e os resultados reais, seguros e naturais que a harmonização orofacial pode trazer para você. Vivemos numa era em que a um toque do celular a gente muda formato de rosto, afina nariz, aumenta olhos, aumenta os lábios, define melhor o contorno da face. Mas será que isso é a nossa beleza real? Vamos entender melhor sobre isso. Os filtros são programados para alterar proporções a um clique, mas sem nenhuma preocupação com verdadeiras proporções da face, com anatomia, com a realidade. Às vezes esses filtros afinam o nariz de uma maneira completamente real, que não seria atingível nem com uma cirurgia. Aumentam lábios, mas muitas vezes não respeitam a anatomia, que são os tubérculos, contornos, definição. Aumentam o ângulo, a mandíbula, nem consideram a estrutura óssea daquela pessoa. E a pele, então? A pele totalmente sem poros dilatados, sem textura, sem linhas, sem olheiras. E aí? Será que isso é real? Será que isso é saudável? Isso acaba criando um padrão que nenhum rosto humano tem naturalmente. E o nosso cérebro, percebendo e vendo isso repetidamente, começa a acreditar que este é o normal, quando na verdade é apenas um efeito digital, irreal e distorcido. Existe um ponto muito importante aqui. Isso mexe com a nossa autoestima. Muitas mulheres chegam ao nosso consultório com uma referência inatingível, porque foi criada por aplicativo, desrespeitando completamente, muitas vezes, a anatomia daquela face. E a comparação constante com esse eu, com filtro, esse eu filtrado, pode gerar uma insegurança, um descontentamento e aquela sensação de que a gente nunca está bonita o suficiente, boa o bastante. Por isso, o meu papel como profissional não é só técnico, é sobre orientar, acolher e ajudar você a entender que beleza real não é sobre perfeição, é sobre equilíbrio, proporção, suavidade e naturalidade. Na harmonização orofacial real, nós respeitamos pilares fundamentais. Nós temos que observar a anatomia, os limites estruturais, proporções verdadeiras, história e identidade de cada paciente, sempre buscando esta autenticidade. Os filtros não consideram sua anatomia, mas na harmonização orofacial temos que respeitá-la, personalizar os tratamentos, trabalharmos com sustentação, contração, bioestimuladores para fazer aquela mudança de dentro para fora, toxina para suavizar expressões, preenchimentos em pontos estratégicos que sustentam, mas que não trazem nada de exagero ou de artificial. A harmonização orofacial não vai criar um outro rosto. Ela realça os seus pontos fortes, a sua beleza natural, trazendo mais equilíbrio e rejuvenescimento para a face. E como ajustar as expectativas dos nossos pacientes? Quando uma paciente chega com uma face, com um filtro e fala, doutor, eu quero assim, eu falo, não, calma, vamos avaliar o seu rosto, ver o que é possível fazer e algumas vezes abaixar essas expectativas que estão focadas numa perfeição e num filtro que não considera a sua base. E ajustamos as expectativas para o que é seguro para você, para o que é adequado para você e que deixa natural, realçando a sua beleza e não buscando um rosto criado por aplicativo. Aqui nasce a confiança, porque a paciente entende
que a beleza natural não é aquela beleza do filtro, mas sim é realçar o que você tem de mais bonito. Eu sempre falo que a minha assinatura é beleza com naturalidade. E o que isso significa? Suavizar, não transformar. Harmonizar, não padronizar. Realçar características próprias e criar resultados que respeitem a sua expressão. Manter a individualidade, que é a parte mais bonita de cada rosto. A verdadeira beleza está nas proporções reais, na leveza da expressão, no equilíbrio, na harmonia de todo o conjunto. E quando você entende que você não precisa de um filtro para se aceitar, você se sente mais livre. Livre para envelhecer com elegância e naturalidade. Livre para ser quem você realmente é, para realçar a sua verdadeira beleza, que comunica o interno com o externo. E se eu puder deixar uma mensagem final, é que os filtros passam, as tendências mudam, mas a beleza natural, esta sim, esta fica. E eu estou aqui para te orientar com segurança, técnica e sensibilidade, para que juntas busquemos a sua melhor versão. Obrigada por nos acompanhar em mais um quadro Beleza em Pauta. Siga o nosso Instagram, @AndressaPNMacedo, e nos vemos no próximo episódio. E para você que quer ficar por dentro de todas as atualizações do mundo jurídico que impactam diretamente a nossa vida, não percam esse quadro, o Elas em Tese, com as nossas especialistas. Agora é com vocês, meninas. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Elas em Tese, do programa Emara. Hoje estamos aqui para começar o nosso primeiro programa e esse é o nosso espaço para conversar sobre assuntos que impactam a nossa vida, com profundidade, mas também com tom descontraído. E eu não poderia fazer isso sozinha, né? Hoje eu estou aqui acompanhada de duas mulheres incríveis que eu vou apresentar para vocês. Mas antes, só para fazer um suspense, eu vou me apresentar. Eu sou Ana Cristina, sou advogada, sou especialista em licitações e contratos, atuo com assessoria municipal e também com assessoria para empresas, né? E além disso, eu sou mãe, sou esposa, né? Antes de tudo isso, eu sou mãe, sou esposa, tenho duas meninas lindas e hoje estamos aqui para começar esse projeto, é o nosso primeiro capítulo dessa longa estrada que nós vamos viver, nós vamos compartilhar e trilhar juntos. E eu quero apresentar para vocês, primeiramente, a Gisele, que está aqui com a gente. Meu nome é Gisele, eu sou advogada, esposa também, né, mãe de duas Marias. Também sou especialista em licitações e contratos, atuando hoje como pregoeira na Prefeitura de Ubiataba e atuo também com direito público, defendendo os direitos também dos servidores públicos, em especial servidores municipais e estaduais. E temos também a Vanessa Alves, que vai somar muito para o nosso programa, para o nosso quadro, com seu jeito e com toda essa personalidade que ela tem. Vanessa, se apresenta para a gente também. Muito obrigada, olá a todos. É um prazer, Ana Cristina, estar aqui com você, compartilhando esse projeto com a doutora Gisele. Então, eu sou Vanessa, né? Meu nome é Vanessa Alves, sou advogada, servidora pública, atuo já na administração pública há vários anos, também sou especialista em direito público, atuo hoje como assessora jurídica do controle interno do município e, antes de tudo, uma esposa, uma filha cristã e muito animada para esse novo projeto, pedindo a Deus para que Deus possa abençoar e que nós possamos aí trilhar o nosso caminho com muita sabedoria e transmitindo aqui todo o nosso conhecimento, nossa alegria, nosso entusiasmo para todos que vão nos assistir. Então, gente, o Elas em Tese nasceu exatamente dessa proposta de um bate-papo descontraído sobre direito, sobre troca de conhecimento, sobre reflexões que impactam diretamente as nossas vidas e que podem também trazer algum valor para a sua vida, de você que está aí nos assistindo, seja na sua casa, seja no carro, seja onde você estiver. E cada programa nós vamos trazer uma tese como tema central do programa. A tese do programa, desse nosso primeiro programa, é a importância de trilhar novos caminhos. E aí eu quero já começar perguntando para você, Gisele, qual que é a importância na sua vida de trilhar novos caminhos? Como que você vê esse tema?
Nossa, é maravilhoso, né? O recomeço, novas oportunidades, né? Trilhar novos caminhos de uma outra forma, né? Como a gente sempre fala, a gente busca um objetivo, às vezes a gente insiste em um objetivo e a gente não muda a forma de atingir. Então eu acredito que esse recomeço, especialmente esse recomeço que a gente está fazendo aqui hoje, né? É um recomeço totalmente diferente, né? Todo mundo tá aqui nervosa, né? Ansiosa. Por mais que a gente fale, não é um estúdio, não é gravando, não é entregando mesmo conteúdo. Então, assim, para todas nós aqui, não teria tema melhor para a gente tratar aqui hoje do que esse. Então, foi muito bem pensado. E hoje eu ainda falava com a Vanessa. O mais difícil do recomeço é você se colocar na posição de aluno. Você se colocar na posição de aluno. Então, assim, a gente já tem uma experiência, né, profissional de alguns anos, né, atuando na advocacia, atuando na educação. Então, assim, agora a gente vai se colocar na posição de aprendizes novamente. Então, assim, a gente vai reaprender, reestruturar a nossa carreira, né? E eu acredito que são várias mulheres que têm esse mesmo objetivo, têm esse mesmo propósito de se reinventar, né? A cada dia a gente se reinventa. Chega um filho, a gente se reinventa. Vem mais um filho, a gente se reinventa novamente. E a gente que busca, além da maternidade, além da nossa casa, trilhar esse caminho profissional, entregar algo de bom para a sociedade, né? Porque eu vejo o trabalho dessa forma. A gente não só trabalha pelo valor, né, que ele agrega financeiramente, mas especialmente pelo valor que a gente agrega na vida das pessoas. Então, eu acredito que esse reinventar e essa entrega é muito importante, não só para a parte profissional, mas sim para o nosso projeto pessoal, como pessoa mesmo, como vida, como mulher, como empreendedora. Então é extremamente importante para nós mulheres, eu vejo dessa forma. Como que você enxerga esse tema? O que você achou do tema escolhido de hoje? Nossa, eu acredito que mais a nossa cara não existe, né? Como a Gisele falou, mais a nossa cara não existe. E assim, a nossa vida está muito ligada ao direito. Então, nós três somos advogadas, nós três estamos atuando dentro do setor público e o direito, as jurisprudências, tudo isso vem trazendo uma mudança, é tudo muito dinâmico e acaba que nós precisamos também começar, né? E a partir desse momento que a gente reinicia, né, recomeça em um novo projeto que é o nosso assunto agora, que é essa nova jornada que nós estamos trilhando, a gente acaba repensando também a nossa jornada. Então, eu acredito sim que nós precisamos nos permitir, como a Gisele falou, nos permitir voltar a sermos aprendizes, né? Nós precisamos olhar para nós mesmos com mais carinho, porque às vezes a gente tem um julgamento muito grande. A gente se julga muito porque não está, a gente se compara muito porque a gente não está exatamente onde o outro está, onde o colega está, e quando nós precisamos nos recomeçar, quando nós precisamos nos reinventar, a gente acaba se sentindo perdido, né? A gente acaba se sentindo um pouco fora mesmo da zona de conforto e assim, e fora também da estrutura, parece que a gente se sente sempre inferior, né? Sim. E aí a gente precisa conversar sobre isso, e isso é muito importante, porque é importante nós pensarmos que nós temos diferentes momentos de vida, diferentes personalidades, com diferentes focos, né? Com diferentes projetos, cada um de nós tem, assim como nossos espectadores, cada um tem um projeto, um foco, e a gente está sempre se reinventando, porque o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, assim como o direito. A vida é movimento, a gente está sempre em movimento e a vida é feita de recomeços, de novos começos. E aí, puxando um pouquinho para essa temática do direito que a gente trabalha, que é a nossa rotina, a gente percebe que sempre que sai uma nova lei, traz uma nova mudança, traz um novo começo. Sim. Às vezes até mesmo uma decisão nova já gera esse marco, né? E
trazendo bem para o nosso dia a dia, porque a gente tem conversado sempre, a gente está vindo aí de uma nova lei de licitações que começou em 2021 com a sua plena vigência em 2023. Eu quero saber de vocês, da experiência já vasta que vocês têm nessa área de contratações públicas, a nova lei de licitações, ela foi de fato um novo começo, Gisele? Sempre que a gente faz um recomeço, seja ele na legislação, seja ele na vida, a gente não apaga o que existiu. Então eu acredito que para esse recomeço da nova lei de licitação, que na verdade nem é nova mais, né? Porque a gente já está em 2025, nem tem mais essa novidade. É verdade. Mas assim, tem muita gente aí patinando, com muita dificuldade de aplicar, né? Sim. Que não é o nosso caso, né, meninas? Não. Diga-se de passagem, né? Vamos nos... então, o que eu acredito trouxe muita inovação e a gente precisa disso, né? A gente se reinventa profissionalmente todos os dias, né? Especialmente como pregoeira, a gente acompanha todos os dias, né, decisões de responsabilização dos pregoeiros. Então, assim, hoje é tudo muito dinâmico, né? Como a Vanessa mesma disse, é tudo muito dinâmico. A gente trabalha com inteligência artificial o tempo todo. Então, assim, não existe nada mais transparente hoje do que o que a gente trabalha, né, gente? Não existe. As licitações, elas são acompanhadas em tempo real, é tudo feito de forma eletrônica. O que eu acredito que falte hoje não é a implementação, é exatamente a capacitação dos servidores envolvidos no processo. E ainda nessa temática, a gente percebe assim que a nova lei, ela trouxe um novo regime de contratação e trouxe esse marco legal mesmo, mas não só para os servidores públicos, mas também para as empresas que tinham o hábito de trabalhar com esse mercado de uma forma e hoje eles se veem com outros desafios, né? Como todo novo começo Sim. traz um desafio. O que você tem visto e o que você traz de conselho, Vanessa, para as empresas que ainda não entraram no mercado de licitações ou que estavam no mercado antigo e estão com esse desafio agora pela frente? Eu acho que o ponto forte é o que a Gisele falou sobre a questão de capacitação. Porque hoje nós saímos de um padrão amador de licitação. Porque na lei anterior, nós tínhamos muito a questão dos documentos físicos. Então, qualquer pessoa pegava, começava a imprimir ali os documentos, organizava de qualquer jeito, chegava no momento da sessão da licitação e apresentava aqueles documentos. Eventualmente, essa pessoa seria inabilitada, né? Mas o que acontece é que hoje isso já não é mais possível. Então, você precisa ter um aperfeiçoamento maior, ter o acesso de mídias, né? Você vai ter que fazer, por exemplo, hoje a maioria das licitações são via eletrônico, então você precisa ter um computador, você precisa saber organizar seus documentos, até para não perder esse time, né, da licitação, que é tudo muito rápido. Então, até o momento da sessão, antigamente, às vezes tinha empresa que vinha, trazia o envelope e ia embora, e se ela ganhasse, tudo bem, se ela não ganhasse, também ela não importava. Hoje não é só ir lá e lançar os documentos na plataforma, você precisa estar em constante análise. Então, o que eu tenho percebido é que precisa desse aperfeiçoamento profissional, precisa da contratação de equipe capacitada, né, para fazer isso. As empresas, quanto mais a gente participa e vê as licitações, a gente percebe que há uma qualificação muito grande por parte de algumas empresas, né? E quem não está se qualificando, quem não está aprimorando nessa parte, está ficando para trás e está perdendo espaço e perdendo dinheiro. E como a Gisele disse sobre a questão da inteligência artificial, então ela está disponível para todos. O que nós precisamos fazer é realmente melhorar esse uso, né? Incentivar, buscar cada vez mais conhecimento. Ainda estava comentando com você hoje, né, Ana Cristina, sobre isso, que assim, quanto mais a gente percebe, a gente visualiza o mundo, a gente percebe que se a gente não acompanhar em determinadas situações, a gente vai ficando para trás, a gente vai ficando atrasado. E o mundo hoje é inteligência artificial, querendo ou não, dentro da nossa rotina. Os tribunais de contas utilizam
inteligência artificial, os próprios, né, meios de controle, tanto os controles externos quanto o Ministério Público. Então, se os licitantes não buscarem esse aprimoramento, essas ferramentas, né? Tem que enxergar realmente como uma ferramenta, né? Isso. E é um caminho sem volta. Não vai voltar. Nós não e hoje temos a gente outra pode falar alternativa. também, Vanessa, só complementando, que não é mais para amador, né? Não. Se houve um tempo que fosse, né, licitação fosse para amadores, hoje não é mais. Então, sem qualificação, nem fornecedor e nem a administração não vai atingir o intuito, né, que é de entregar qualidade para a população. Verdade. Exatamente. Ainda nessa nossa temática, né, de novos começos, existem novos começos que a gente escolhe, mas existem novos começos em que a gente se vê obrigado ali, né? Uma situação que a gente não escolheu, mas que vai te exigir um novo passo, um novo desafio. E aí eu queria saber de vocês, uma situação na sua vida, não precisa ser exatamente, né? Tem esses novos começos da inteligência artificial, é um caminho que a gente não escolheu, mas que tá todo mundo nesse caminho, nessa história agora, e não tem como não escolher esse caminho. Mas eu quero saber primeiro de você, Gisele, um novo começo que você não escolheu e um novo caminho que você não escolheu, que você fala um pouquinho sobre cada um dos dois. Acredito que o que eu não escolhi foi exatamente o de trabalhar com licitações, né? Foi assim, bem aleatório, né? Então, assim, foi uma escolha, porque eu fui convidada, né, para atuar no departamento e eu aceitei, né? Não. Eu poderia dizer não. Mas, ao mesmo tempo, e aí quando falava-se, assim, até eu que já trabalhava, né, com direito, já era advogada, a hora que falava licitação, você pensa, nossa, é um negócio muito complicado. Mas ao mesmo tempo que foi complicado, que eu achei muito desafiador, né? Que tava com 2 crianças, né? A Maria Tereza tinha 6 meses quando eu entrei no departamento. Maria Fernanda, 5 anos. Então, assim, com 2 crianças, você se reorganizar totalmente, né? Nasce uma criança, desorganiza, né? Nasce a outra, desorganiza. Aí depois você vê que aquela desorganização, na verdade, é o que precisava acontecer, né? Então, assim, quando eu fui convidada, que eu cheguei no departamento, eu pensei, nossa, é muita coisa, é muito difícil. Foi onde a gente foi estudar juntas, né, Ana Cristina? Ana Cristina me convidou para fazer a pós-graduação. E além do conhecimento, né, construímos uma amizade, né, muito valiosa, né? Nós 3, né? A Vanessa já conhecia, mas foi por causa da licitação que a gente se uniu, né? É verdade. E se Unidas pela licitação. Se existe hoje, a gente iniciou Elas em Tese, é exatamente por causa disso, né? Por causa desse momento. Então, assim, tem um propósito desde o início, né, gente? Quando você vai em uma escola que vê a entrega de um material, que seja do próprio lanche que as crianças estão comendo, e você vê, fala, não, eu fiz parte daquilo ali. Cooperei com Eu cooperei. Então, assim, você mesma fala, né? Tudo que a gente olha, a gente passa a ver a licitação, né? Então, se olha o asfalto, nossa, na nossa cidade mesmo, né? Tá fazendo o asfalto e a gente olha e fala, nossa, que bom, né? Eu fiz parte daquilo ali. Então, essa entrega mesmo, esse resultado, né? O processo, ele é difícil mesmo. Mas o resultado, ele é gratificante. Um novo começo que eu não escolhi e que foi muito desafiador para mim foi justamente quando eu precisei abrir a porta do escritório para atender empresas, porque não era uma escolha minha. Desde que eu comecei, desde que eu me especializei em licitações, meu foco era trabalhar com administração pública, como de fato eu ainda faço. Mas chegou num dado momento em que só atender a administração pública não estava sendo suficiente para a demanda para o giro do escritório, a gente precisava aumentar a carteira de clientes e começou a chegar demandas que eu não escolhi de empresas e que aquilo ali foi me abrindo o horizonte. Então aí o que aconteceu? Eu precisei me capacitar, precisei ir atrás de estudar, de estruturar um processo e aí eu sempre falo, né, quando a gente está conversando sobre esse assunto, que até então eu não me via como empresária, né? A gente na advocacia, a gente não é preparado para questões
questões de empreendedorismo. A gente não aprende gestão financeira, não aprende gestão de pessoas. E aí, quando eu abri um escritório para atender empresas, eu senti essa necessidade de aprender a prospectar, de aprender a fazer gestão de pessoas, de aprender a fazer gestão financeira, que até então era algo que eu fazia ali no freestyle e que vinha, né, tal, mas não tinha uma demanda que me exigisse isso. Então foi algo muito desafiador para mim e que até hoje, né, a gente, como vocês falaram no início, nós somos eternas aprendizes em todas as áreas da vida e até hoje é um aprendizado crescente, né, a gente vem buscando esse aprendizado. Mas é algo que trouxe muito, agregou muito também na minha vida, até para outras áreas, né? Vanessa, não sei se você já tem a resposta, mas eu jogo a bola para você agora. Então, me lembrei do momento em que eu entrei no controle interno. Né? Naquele momento, quando eu fui convidada para assumir o jurídico do controle interno, não era um momento que eu estava pensando na advocacia como um negócio. Já era advogada, mas como já sou servidora pública em outra área, eu estava em outra área, estava empreendendo, né? Estava com uma empresa em aberto, tinha sociedade, estava tudo fluindo muito bem. Fazia os atendimentos no escritório, mas já estava ali numa fase de transição, já realmente para deixar um pouco a advocacia de lado. E quando eu fui convidada para trabalhar no controle interno, eu acabei aceitando pela pessoa, né, que tinha me convidado, pelo respeito, pelo carinho, pela admiração que eu tinha. Então, mas aquilo não era um projeto de vida no momento, né? Então, assim como a Gisele falou, eu não saí de casa e pensei, nossa, eu queria trabalhar com aquilo, era um plano, um projeto, não. E quando eu fui convidada, que eu comecei, porque eu já tinha 3 anos que eu estava fora da administração pública e estava empreendendo. Tinha acabado de sair eu tinha trabalhado como membro da equipe de licitação antes, então eu fazia parte da comissão do pregão e já tinha 3 anos que eu tinha saído, então já estava buscando novos caminhos. Quando eu retornei, né, para o controle interno, que comecei a rever tudo aquilo, reacende, né? Reacende a chama. A paixão. É muito interessante, porque assim, todas nós que trabalhamos com licitação, a gente acaba se apaixonando, porque sim, é algo muito desafiador, né? É empolgante, você vê aquilo, como você disse, né, Gisele, você vê o que é fruto do seu trabalho, né? Você vê a licitação sendo feita e depois você vê a execução daquilo. Vê aquele processo que iniciou ali numa sementinha, virando realmente uma ferramenta de execução de política pública, de um serviço, uma entrega de um serviço público, seja na área de saúde, educação, infraestrutura, então... assistência social. Eu imagino que quem não atua nessa área não entende essa paixão que a gente tem, né? Mas pra nós é de fato apaixonante. Porque assim, deixa de ser pra gente só papéis e documentos. Sim. Né? Porque se a gente analisar friamente, quando a gente pega o documento, que a gente analisa ali friamente, por um breve momento pode parecer que são só papéis, mas na verdade só burocracias e assim, que tendem a ser muito complicadas, muito complexas, né? E que ninguém gosta, na verdade é isso. Então quando você vê que aquilo se desenvolve e vira algo palpável, então você vê aquilo desabrochar e você se sente realmente parte e você se sente parte daquilo e vê que aquilo não é só papel, que aquilo é vida, né? E que essa vida vai transbordar em outras pessoas. Então, esse momento foi um momento assim muito desafiador, esse recomeço. Pensei em desistir várias vezes, porque o novo realmente nos desafia, assusta. Nos tira da zona de conforto. Na condição de aprendiz, né, Vanessa? Que a gente não deixa de colocar, a gente não deixa de aprender. E assim, e ao mesmo tempo foi muito bom, né? E foi isso também que oportunizou esse momento e a gente tá aqui com esse projeto tão lindo. E agora, eu quero saber então do novo começo que vocês escolheram, né? Começando pela Gisele, a gente faz a mesma sequência. É um novo começo que você escolheu e como foi esse desafio? Na verdade, tá sendo, né, Cristina? Estamos aqui, né? Estamos ao vivo e cores, né? Esse é o novo começo, né? Que nós escolhemos, que nós escolhemos, aceitamos, né? E que beijo, Mara. E assim, é muito de propósito mesmo, né? A gente já tava com a ideia do podcast, a Ana Cristina chega com o programa da Mara e a gente junta tudo e tá aqui agora concretizando mesmo, porque eu acho que o que a gente precisa
para iniciar é desse pontapé, né? E a Ana Cristina tem muito essa vibe do bora, e bora pra jogo, e vamos, e tamo pronto. Não, Ana Cristina tem que fazer. Não, é hoje, vamos. É hoje. Então, assim, ela tem ela que impulsiona, né, Vanessa? Sim. Ela tem essa mola propulsora, né? Então ela chega cá, a gente tem a ideia e não sai do papel. A Ana Cristina chega e vamos, né? Então, assim, o meu recomeço é esse aqui, gente, de hoje. Estar nas redes sociais, né, que é um desafio, a gente tenta, a gente busca e procrastina, e desanima. Então, esse é o desafio e é o recomeço. O Elas em Tese, eu acho que ele vem para realmente tirar tudo que tá no papel e colocar pra jogo, né, Ana Cristina? Isso, exatamente. E eu vinha falando com a Vanessa no carro ali, a gente vindo pra cá, porque o Elas em Tese, já existia a ideia, né? Sim. Só que a gente vinha procrastinando. E aí veio esse convite da Mara, e pra nós é como se fosse assim, Deus falando pra gente, olha, vocês estão enrolando demais, é pra começar agora. Então, realmente, esse é um compartilho desse novo começo que a gente tá escolhendo, que tá sendo desafiador, mas que eu tenho certeza que vai dar muito certo, já deu certo. E aproveitando, falando de novos começos que a gente escolhe, eu quero falar um pouquinho também, acho que a Gisele compartilha disso, do novo começo da maternidade, né? No nosso caso, a gente escolheu a maternidade, pelo menos a primeira foi planejada, a segunda veio um sustinho. E como é desafiador, porque nasce uma mãe, nasce outra pessoa, né? Uma deixa de existir e outra pessoa nasce. Então, é muita coisa nova, muitos hormônios, muita coisa diferente ali. A minha mais velha tem 7 anos e a cada dia, né, esse novo começo que a gente escolheu lá atrás, ele se renova. Sempre um novo começo, porque cada fase da criança é uma nova fase. E assim, eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades para falar disso, mas esse foi um que eu escolhi e que tem sido cada dia desafiador, mas também muito gratificante. Vanessa, um que você escolheu e como que tá sendo para você? Ou como foi? Bom, eu acho que assim, eu compartilho da ideia de vocês sobre a questão do podcast, né? Nós conversamos o quanto Deus realmente nos impulsionou nesse momento. Mas para mim, eu acredito que o recomeço mais desafiador que eu passei foi a partir do momento em que você falou da maternidade, Ana Cristina, quando eu pensei nisso, né, e tomei a decisão, não, esse é o recomeço que eu quero para mim, e veio o tão sonhado positivo, e de repente eu já perdi, eu já não tive mais, ao buscar os primeiros exames, eu já descobri que já não tinha mais vida ali. Então, eu fui assim, de total felicidade, de total alegria, para uma tristeza muito grande, né? Uma dor muito grande, mas ao mesmo tempo, a gente não pode ficar preso, né? Nessa dor. E agora, né, de lá para cá, vem fazendo recomeços de tratamento, a gente desanima, como a Gisele disse, não é só na vida profissional que a gente tem isso, né? A gente começa, procrastina, desiste, depois retorna. Então, nesse momento, eu decido novamente, mais uma vez, reiniciar meus tratamentos para buscar esse positivo, né? E assim, pedindo sempre para Deus estar abençoando, porque a gente não tem controle, né? Se tem uma coisa que a gente não controla na vida, é vida e morte. É verdade. A gente não sabe até quando a gente tá aqui, a gente não sabe até quando a gente tem, mas eu compartilho dessa postura sua em relação à questão do desafio da maternidade, né? Então, assim, realmente é desafiador. Nos primeiros meses eu já percebia isso, né? O quanto é intenso, né? E ao mesmo tempo também é muito intensa essa busca, né? Porque assim, você não tem controle, você não sabe o que fazer, você às vezes não sabe como decidir, mas a gente não pode deixar que isso passe. Essa é a minha posição hoje, né? Então, assim, é buscar realmente um movimento, é estar em movimento para buscar os melhores profissionais, é estar em movimento para poder chegar naquele objetivo e construir esse recomeço, né? Sim. Todos os novos caminhos, eles exigem da gente persistência e exigem da gente coragem, né? E
acho que esse novo caminho seu, até muito mais do que outros novos caminhos que a gente escolhe ou que a gente se vê neles, ele exige muito essa coragem, essa resiliência e essa persistência. E que Deus te abençoe nesse caminho. Amém. Tenho Obrigada. certeza que vai ter sucesso. Agora, para finalizar, eu quero o nosso quadro final, que é o Elas em 1 Minuto. Eu quero que cada uma de nós deixe uma frase sobre a nossa tese do programa, que é Novos Caminhos, para ficar como reflexão para o nosso público. Eu quero começar por você, Gisele. Qual que é a frase que você quer deixar para a gente refletir? Assim, o recomeçar... quando a gente fala recomeçar, a gente pensa que precisa ser lá do início, né? Eu acho que o que mais me pegou nessa parte do recomeço foi isso. E recomeçar não é lá do ponto de partida, né? Então, todo mundo tem a sua história, tem o que construiu. E quando a gente busca se reinventar, né? Se recomeçar, na verdade, a gente está se reinventando, né? A gente está buscando uma versão nova. Então, o recomeçar, na verdade, ele pode ser traduzido como a busca de uma nova versão, né? Sim. E que a gente tenha sempre essa sede de mudança, né? Essa busca por ser melhor, por ser um profissional melhor, por ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Então, que a gente sempre tenha recomeços, né, na nossa vida, não só profissionais, mas pessoais também. Sim. Você? Então, eu acredito que a frase que mais me marca em relação a recomeço é: dê o primeiro passo. Porque a gente não começa no topo da escada, mas se a gente começar no primeiro degrau hoje, se a gente der o próximo passo amanhã, e a cada passo que a gente der, realmente a gente vai seguir o caminho que nós escolhemos, e nós vamos conseguir, de fato, resolver o nosso objetivo, né? Alcançar o nosso objetivo final. E eu acredito que dar esse primeiro passo é bíblico, né? Nenhum dos personagens bíblicos foram encontrados dormindo, né? Davi foi encontrado cuidando das ovelhas. Então, nós precisamos dar esse primeiro passo, seja onde for. A Gisele falou sobre a vida pessoal, profissional, familiar. Então, em todas as áreas, se a gente não der o nosso primeiro passo, a gente vai permanecer estagnado. E a minha frase eu queria deixar sobre coragem, né? Novos caminhos, eles não exigem da gente certezas, né? Tudo no início é muito incerto, né? Como tudo que foi falado aqui, independente de cada área, tudo é muito incerto. Então, e os novos caminhos, mais do que nunca, a gente não precisa ter certeza, a gente precisa, como a Vanessa disse, quero reforçar, da coragem de dar o primeiro passo. Que a gente tenha isso. Então esse foi o Elas em Teses. Nós estamos muito felizes em ter vocês com a gente nesse novo começo. Muito obrigada, meninas. E eu quero saber de você que nos assistiu. Qual foi um novo começo que você trilhou e como que foi esse desafio para você? Coloca aí nos comentários da página da TV Gazeta, nos comentários do YouTube. Vamos interagir com a gente, vamos construir juntas esse espaço e até o próximo Elas em Tese. E no quadro Lari Decora, a nossa apresentadora, Larissa Bárcia, traz um conteúdo fantástico. Ela que é premiadíssima, traz sempre um conteúdo magnífico para você assistir. Vem assistir comigo, agora é com você, Larissa. Olá, eu sou Larissa Bárcia, arquiteta e designer de interiores, e no programa de hoje eu vou te dar várias dicas para decoração para sua casa. E eu estou na Mostra Artefato 2025 de Goiânia. Aqui tem vários ambientes por arquitetos renomados, onde eu vou mostrar muitos detalhes para vocês usarem na casa de vocês também. A iluminação deixou de ser um elemento apenas para clarear o ambiente. Hoje em dia, eles são uma verdadeira obra de arte, como por exemplo, esse jogo de pendentes. São esculturas feitas por uma artista de 1 a 1, juntamente com essas arandelas. São detalhes que deixam a casa única. E uma das grandes tendências, acredite se quiser, é retirar a iluminação superior. E elas foram agora para a lateral, para as luminárias de piso, luminárias de parede, para os abajus, tanto de pé
como aqueles abajus de mesa também. Então, hoje em dia, aquela iluminação mais difusa, mais aconchegante é o que mais está em alta, principalmente para ambientes que você precisa ter uma iluminação mais amena, que é dentro do quarto, o ambiente onde você vai descansar, numa sala de estar também, e a gente deixa aquela luz mais forte para ambiente de trabalho, como por exemplo para cozinha, para área de serviço e para um escritório. Olha que interessante, esse é um móvel multifuncional. A parte externa dele você pode escolher como quiser. Aqui está no madeirado, numa pedra de puxador, que deixa super bonito, mas dentro a gente tem uma surpresa. Tem iluminação e ele também tem uma geladeirinha aqui embutida. Então imagina, você tem um móvel desse dentro do seu quarto ou na sala, onde você preferir, com uma geladeirinha, ele totalmente camuflado, mas você abre, tem todo o seu apoio aqui necessário. Eu acho incrível essa multifuncionalidade dos móveis hoje em dia. E esse é exclusivo da Artefato. As linhas orgânicas e os elementos naturais nunca vão sair de moda. Eles trazem conexão e aconchego. E nesse ambiente, a arquiteta quis trazer como uma forma de abraço. Então, tudo aqui é orgânico. Temos esse painel orgânico que é como se ele estivesse saindo da parede, com uma pedra aqui gigantesca, trazendo essa sensação de aconchego, assim como todos os móveis que aqui estão. Tapete, mesinha de centro, sofás, poltronas, tudo desse formato orgânico arredondado também. Mais do que seguir modismo, a casa deve refletir a nossa história e é isso que trata a decoração afetiva. Então são peças de artesanato, lembranças de viagem, peças antigas de casa que traz o nosso resgate familiar. Essa peça é um exemplo de decoração afetiva no qual a arquiteta trouxe da casa dela. Então, quando a gente faz essa combinação de peças antigas com peças mais novas, o high-low, isso traz identidade e é o diferencial para a gente colocar na nossa casa, tirar aquele aspecto de ambiente como se fosse apenas de revista. Então, a gente tem que trazer essa conexão também. E esse ambiente está um verdadeiro show. Preste atenção nos detalhes. Cores minimalistas, sofá orgânico. Aqui, na mesa de centro, a gente tem vários elementos, pedra natural, madeira, essa iluminação um pouco mais baixa que deixa super diferente e aconchegante também. O tecido do sofá, que é um tecido bouclé, que está super em alta, ele tem como se fosse essa parte mais asperosa, mas ele é um tecido também super confortável. E uma coisa que eu achei muito diferente, esse móvel aqui, ele é feito de revestimento. Olha só, um móvel feito de porcelanato. Então a gente tem vários elementos aqui que a gente pode usar também na nossa casa. E os espelhos agora viraram uma obra de arte. Olha só que diferente esse daqui num quarto de casal. Combina duas cores diferentes e também formatos diferentes. E que tal ter uma parede coberta de ouro? Olha só que coisa mais linda, essa verdadeira obra de arte, com uma pintura feita à mão nessa parede do quarto. E eu acredito que isso aqui é a folha de ouro. Ficou um luxo, hein? Para vestir e deixar um ambiente muito mais aconchegante, que tal um jogo de tapetes? Esse daqui, por exemplo, a gente colocou um em cima do outro
e com cores e texturas diferentes. Ele, além de não delimitar apenas um espaço pequeno, ele serviu também como uma obra de arte. E que tal trazer mais cores em ambientes maiores? Como, por exemplo, esse papel de parede que está ornando perfeitamente com a tinta verde colocada na parede e também no teto. Pedras e elementos naturais, como vegetação, madeira, é algo que nunca vai sair de moda. Então você pode investir. Mas olha só, que coisa mais linda! Esse móvel aqui no meio de um ambiente. A gente está entre um quarto de casal e uma sala. E que tal uma estante super bonita para separar os ambientes? Eu acho também uma ótima alternativa. E os jogos de camas e almofadas não preciso nem falar, né? Traz todo o aconchego para o ambiente. E tem uma coisa aqui nesse quarto que eu quero chamar a atenção. Essa cama, ela está na frente de uma janela. E veja como tem possibilidade de ter um ambiente maravilhoso dessa forma. O que a gente recomenda? De você colocar a cortina automatizada para você ter completa independência. E olha só que interessante, nesse ambiente nós temos essa mesa orgânica com dois materiais diferentes em alto brilho que está super em alta agora também, junto com outros móveis mais foscos. Aí aqui a gente já vem com uma decoração um pouco mais rústica, um ambiente que está super elegante. A gente delimita espaços sem ter uma parede entre eles. Pode ser tanto pelo teto, olha só a diferenciação dessa parte aqui, que ela representa a sala de estar, como essa outra aqui, tem cores diferentes, tanto na parede como no teto. Aí vem uma iluminação cortando ele todo no geral e também tem cores diferentes no próprio piso. Dá para entender que são dois ambientes distintos, porém não tem uma parede entre eles. E essas são algumas tendências que vão transformar o seu jeito de viver a casa em 2025. Formas orgânicas, tecidos aconchegantes, iluminação inovadora, sustentabilidade e decoração afetiva. O importante é escolher o que faz sentido para você e deixar o seu lar com a sua essência. Eu sou Larissa Bárcia e te espero no próximo episódio. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim, passou muito rápido. E eu convido você que está em casa para nos seguirem nas redes sociais. Vamos continuar conversando por lá. Quem sabe você não pode me sugerir o conteúdo da próxima semana. Muito obrigada mesmo. Tenham um fim de semana e uma semana abençoadas. Até o próximo sábado.